E se eu te dissesse que a vida não tem um sentido pronto, que não há manual, nem fundamento eterno para justificar sua existência? E se eu te dissesse que, mesmo assim, em cada gesto seu, em cada respiração, há uma força que pulsa, silenciosa, pedindo não apenas que você viva, mas que você supere, crie e transforme? Nietzsche chamou essa força de vontade de potência, e é a partir dela que podemos compreender o drama do niilismo e o desafio de viver, em nosso tempo, em que tantos sentem que nada faz sentido. Hoje eu quero te convidar a mergulhar nesse pensamento, não como quem lê um livro de filosofia, mas como quem encara um espelho, porque falar de Nietzsche é falar da própria condição humana, do vazio e da força que habita cada um de nós. A vontade de potência, a essência da vida. Nietzsche rejeitou a ideia de que viver é apenas sobreviver. Para ele, a vida não se reduz ao instinto de conservação. A vida é mais. É força criadora, é intensidade, é expansão. A vontade de potência é essa energia que está em tudo o que vive. Na planta que rompe o asfalto em busca de luz, no rio que se abre caminho pelas pedras, na criança que aprende, cai e insiste em levantar. Não é simplesmente o desejo de dominar os outros, que é a potência de crescer, de se afirmar, de transformar a si e ao mundo. É a arte em movimento, a ciência em descoberta, a coragem em ato. Nietzsche via o ser humano não como algo acabado, mas como vir a ser. Não como estátua, mas como chama. E a chama, para existir, precisa se consumir, precisa se mover. O encontro com o niilismo, mas se há em nós essa força, por que sentimos tantas vezes o vazio? Por que tantos olham para a vida e perguntam, para quê? É aqui que Nietzsche diagnostica o niilismo. O niilismo surge quando os antigos valores perdem credibilidade. Durante séculos o homem acreditou em verdades absolutas, Deus, a moral universal, o sentido eterno. Mas no avanço da modernidade, essas certezas ruíram. Nietzsche anuncia a morte de Deus, não como uma simples descrença religiosa, mas como a queda de todos os fundamentos últimos. Quando Deus morre não há mais garantias, não há mais chão, e o homem se vê diante do abismo. Nada parece ter sentido. Esse é o niilismo, o vazio que se abre quando percebemos que não existem verdades eternas para sustentar a vida. O perigo e a oportunidade. Para Nietzsche, o niilismo é ambíguo, é doença, mas também é possibilidade. É ameaça, mas também convite. Há quem, diante do vazio, se entregue à apatia, ao conformismo, à resignação. É o niilismo passivo, o peso do nada que paralisa. Mas há também quem encare o abismo de frente. Quem transforme o nada em possibilidade, o silêncio em música, a dor em criação. Esse é o niilismo ativo, que se conecta à vontade de potência. Nietzsche acreditava que o sentido não está dado, não cai do céu. Ele precisa ser criado. E é nesse ato criador que a vontade de potência se manifesta em sua forma mais alta. O além do homem, criar novos valores. Nietzsche chamou de Übermensch, o além do homem, aquele que consegue afirmar a vida sem precisar de fundamentos externos. Não é um ser sobrenatural. É o humano que cria seus próprios valores, que não espera encontrar um sentido fora de si, mas faz da própria vida um ato de criação. Esse ser não teme o sofrimento, porque sabe que até a dor pode ser transformada em força. Ele não foge do destino, porque aprendeu a dançar com ele. Ele não busca uma verdade eterna, porque descobriu que a verdade se faz no caminho. O além do homem é a imagem da vida afirmada em sua totalidade, luz e sombra, prazer e dor, vitória e fracasso. Tudo isso é parte da existência, e tudo isso pode ser afirmado. A realidade humana atual, agora olhe para o nosso tempo. Vivemos em um mundo conectado, rápido, cheio de estímulos. Mas quantos não sentem um vazio profundo no peito? Quantos não se perguntam, para que tudo isso? Antigos referenciais ruíram. A religião não sustenta mais certezas universais. A ciência explica muito, mas não oferece sentido. O consumo promete felicidade, mas entrega apenas ansiedade. As redes sociais multiplicam vozes, mas deixam muitos em solidão. Nietzsche enxergaria nisso a sombra do niilismo. Uma humanidade que perdeu valores absolutos, mas ainda não criou novos. Uma humanidade que muitas vezes
prefere anestesiar a dor do vazio, em vez de encará-la como oportunidade de criação. Mas se o diagnóstico é sombrio, a resposta é clara. É hora de despertar a vontade de potência. É hora de transformar o vazio em espaço de criação, metáforas e exemplos. Pense na vontade de potência como um fogo interior. Ele pode destruir, mas também pode iluminar. Depende de como você o alimenta. Ela se manifesta quando alguém, em meio à crise, encontra forças para recomeçar. Quando uma dor é transformada em poesia. Quando um fracasso se torna semente de aprendizado. A vontade de potência está no silêncio de quem decide não desistir. Está no olhar da criança que sonha. Está no Criador que desafia convenções. Está em cada um de nós, sempre que ousamos dizer sim à vida. Conclusão. O convite de Nietzsche. Nietzsche não nos oferece consolo fácil. Ele não promete salvação nem verdade eterna. O que ele nos oferece é um desafio. O desafio de encarar o vazio sem se curvar a ele. O desafio de criar sentido onde não há. O desafio de transformar a vida em obra de arte. A vontade de potência é a energia que pode mover essa transformação. O niilismo é o abismo diante do qual precisamos escolher, paralisar ou dançar. E talvez, mais do que nunca, nosso tempo seja o palco perfeito para essa dança. Porque se nada está dado, tudo pode ser criado. E cada um de nós carrega em si a chama capaz de iluminar o próprio caminho. Se essa reflexão ressoou dentro de você, não a deixe morrer. Compartilhe este vídeo, escreva sua impressão, continue essa jornada conosco. Porque talvez a maior descoberta da sua vida não seja sobre o mundo lá fora, mas sobre a força criadora que pulsa dentro de você, a sua própria vontade de potência.